Shabbat Shalom a todos. É uma ginástica que a gente tem que fazer, né? Para tirar a máscara, coloca a máscara. Mas que Adonai nos dê um sábado de paz. Não só para nós que estamos aqui, que conseguimos chegar à casa do Eterno, mas também aqueles que estão nos seus lares, aqueles que nos acompanham até de fora do estado. Ontem nós recebemos ligações até do Piauí. Nossos irmãos de longe têm acompanhado os trabalhos da casa, e para que nós possamos entender e compreender que muitos precisam ouvir da palavra de Hashem. Como? Tem se alimentado para o Hashem, tem se alimentado de tudo aquilo que o Eterno tem nos dado. Então, mesmo bem que a palavra faz conosco, também faz com ele. Então, o alimento é o mesmo, a fonte é a mesma. Nós estamos na 26ª porção. O João e o Levi já nos ensinaram aqui a Parashá Shemini, o oitavo, no Shabbat Mevachim, Shabbat Kansnanseb Rosh Chodesh. Porção está no livro de Levítico, já conhecido também de Torá das Consagrações, o livro de Levítico. É um livro intenso e tenso e muito importante para nós, porque traz toda a necessidade de consagração dos homens diante de Hashem. Amém? Vamos orar? Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos nos colocar diante do teu altar neste momento, para que teu nome seja engrandecido, para que teu nome seja agraciado por nós, que os nossos lábios venham proferir coisas boas, e o nosso louvor possa subir em cheiro suave até a tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas carências, perdoa as nossas dificuldades de nos apresentarmos diante de ti diariamente, mas queremos dizer que o Senhor aprove ao Adonai do seu olhar para essa pequena vinha e viu que aqui nós tínhamos condições de compreender da tua palavra, tentar andar segundo o padrão bíblico exigido para nós. Muito obrigado, Pai. O nosso louvor é de agradecimento por todo o benefício que o Senhor tem feito a nós e nos dado capacidade de ajudar aqueles que necessitam. Eterno, tem misericórdia de cada um dos teus filhos, tem misericórdia de cada um de nós. Introduz e penetra em nós a teu querer, para que nós possamos ter o entendimento em conjunto, igualmente, da tua palavra. E assim o teu nome seja glorificado, exaltado neste Shabat. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. A porção desta semana, a 26ª porção do livro de Levíticos, encontra-se no capítulo 9. São 3 capítulos de grande proporção para nós. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Traz aqui a Torá das Consagrações e o início de todo o serviço da casa sacerdotal, da casa de Israel. A Parashá inicia com a expressão, se vocês conseguiram observar, João lendo aqui a Torá, ele diz assim: e foi no 8º dia, Vayehi Bayon Hashemini. O 8º dia, segundo os rabis, a expressão inicial que você iniciou, João, Vayehi, indica uma aflição. É um clamor, um sentimento gerado por uma expectativa da presença divina no meio de nós. Qual os corranins, os sacerdotes, eu e você, clamamos para que a presença divina possa estar ou está por vir e habitar no meio de nós. Olha ali para você ver em Levítico capítulo 9, por favor. Diz assim o texto da Torá. Nós vamos fazer a leitura até o verso 6. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Os anciãos ali representam a grande congregação de Israel. Alguns rabis dizem que aqui está a base do Sanhedrin, dos juízes de Israel. Ao verso 2. E disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Eterno. Então dirás
aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Eterno, e oferta de cereais amassada com azeite. Você vê ali que ele vai reunir todos os sacrifícios e as consagrações para os sacerdotes, também para a casa de Israel. Pois hoje o Eterno vos aparecerá. Está vendo a aflição que começa com vai rir, a expressão de que Adonai vai comparecer ou não à nossa presença. Verso 5. Então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou, e chegou-se a toda a congregação, e se pôs perante o Eterno, e disse Moisés: isso é que o Eterno vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Amém. Essa é a primeira parte. Não vamos trocar? Tá ruim? Tá bom agora? Baruch Hashem. Olha só o verso 4. Diz assim: Adonai revelar-se-á a vós. Igualmente no verso 6, em vez de Adonai será revelado, diz assim, olha o verso 6. A glória de Adonai mostrar-se-á a vós. As ambas manifestações, tanto no verso 4, no final do verso 4, quanto a que é prescrito no verso 6, as ambas manifestações do Eterno vão tentar assegurar que o serviço sacerdotal que se inicia aqui no capítulo 9 esteja em perfeito funcionamento. Por isso que causa em mim e em você uma certa aflição. Digo isso para todos aqueles que estão hoje em serviço aqui para Adonai, que antes de sair de casa há uma certa expectativa de que se nós vamos fazer um serviço digno da presença e da glória de Hashem ou não. Essa é a minha expectativa. Essa é a expectativa de todo aquele que tem um serviço para Adonai neste Shabat. Sair de sua casa na expectativa, João, de que você vai prestar um serviço de qualidade ou não diante de Hashem. Isto é, que diz que eu e você temos que seguir conforme a Torá do templo. Opa, tem uma legislação prescrita já na Torá para mim e para você, que nós precisamos andar segundo prescreve a legislação. Ele diz a Torá do templo seja cumprida, para que ele, Adonai, possa vir e habitar no seio do seu povo. Para que ele possa vir e habitar em nosso meio. E isso é que o Eterno exige de mim e de você nesses dias. Isso é que o Eterno exige daqueles que chegam a Adonai para servi-lo. Quer ver um exemplo prático para nós, um exemplo da Torá para nós? Vai lá no profeta Ezequiel, capítulo 43. Para que eu e você possamos ver isso em funcionamento. Não que a Torá dessa manhã não mostre, mas você vai ver isso em funcionamento com o profeta Ezequiel. Vai lá, por favor, no capítulo 43. Livro do profeta Ezequiel, 43. Você vai ver ali, olha ali o verso 10, por favor. Não vamos ler todo o capítulo, mas vai ao verso 10 até o verso 12. Olha o que diz. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades, sirva-lhes ela de modelo. Há um modelo, há um padrão prescrito na Torá para mim e para você, que se chama Lei do Templo, ou Torá do Templo. Diz assim, olha, verso 11. E envergonhando-se eles de tudo que fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas e as suas entradas e todas as suas formas e todos os seus estatutos, todas as suas leis,
tudo que essa casa exige para que eu e você possamos trabalhar a favor do próximo. Tudo aquilo que Adonai exige de mim e de você para que eu possa cumprir. É isso que ele está falando, o profeta, está mostrando aqui no verso 11 do capítulo 43. Mostra a casa para eles e vê como funciona a casa para que eu possa me ajustar ao padrão exigido por Adonai. Porque assim ele faz habitar ali. Olha o que ele diz, olha, verso 11 ainda. De todos os seus estatutos, de todos os seus dispositivos e de todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem todas as instituições, todos os estatutos e os cumpram. As instituições da casa é o Shabat, o sacerdote e o templo. Hoje aqui em Levítico capítulo 9 você vai ver uma dessas instituições colocando em prática a Torá do templo, a exigência que a Torá prescreve para eles e para nós. Olha, aqui então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte, se eu souber responder. Não, vamos conversar. Vamos. Meu filho. Então está pronto. A habitação de Adonai. Não, quando chega a casa, está tudo já pronto. Você encontra tudo pronto, Venha ver, está tudo pronto. É isso que Ezequiel está dizendo ali. Isso. Então, copie o modelo para você fazer. Sabe por quê? Amém. Porque aqui no Levítico 9, quando nós chegamos no versículo 4, olhem aí para vocês verem quando versículo 4. Versículo 4. Põe seu dedo em Ezequiel, que nós vamos voltar lá. Aqui e vai lá nossa tradução diz assim, ó. Nossa tradução. Um boi e um carneiro por oferta pacífica, oferta de paz. Fiz paz com Adonai para sacrificar perante o Eterno. E oferta pacífica. Sim. E oferta de cereais amassada com azeite. Pois hoje o Eterno vos aparecerá na nossa tradução. Na nossa tradução. Em outra tradução não é assim. Não. Adonai foi visto por vós. Então, por isso que eu estou falando, a coisa está pronta. Isso. Nós já enxergamos, já estamos vendo, a casa está pronta. Você já viu. Você já viu. Agora, primeira coisa, Yeshua, lá no capítulo 15 de João, ele diz assim, isso. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Primeiro nós estamos vendo, primeiro nós vimos, depois Adonai vai se mostrar. A glória dele. Aqui, ó, no versículo 6, para que a glória vos apareça. A glória de Adonai se mostrará a vós. Primeiro eu vejo igual a Agar. Isso, depois ele vai se mostrar. Se eu vi, eu tenho que fazer. Se eu vi, se eu enxergo, eu tenho que fazer. Se você tem todos os sentidos aguçados, você tem que fazer. Exatamente, você tem que fazer. Então, aí ele vai se manifestar. O que acontece na Haftará? O que acontece com Davi ali na Haftará? Ali acontece com Davi, por isso que vem a aflição, tá? Uma irreverência de Davi. Davi sabia, Davi viu, mas Davi não, Adonai não pode se manifestar com irreverência. Não. Ele vai matar Uzá. Davi quer trazer presta atenção. Isso. Davi quer trazer a arca para dentro de Jerusalém, não é? Só que ele vai lá e traz a arca da forma que ele idealiza. Perfeito. Adonai se mostra para mostrar como ele quer que faça. Mata Uzá. Aí ele vai matar Uzá. A aflição vem por causa da irreverência. Porque você já viu com os seus olhos. Adonai precisa agora se mostrar. Mas você não consegue que Adonai se mostre por causa da irreverência. Por isso que vem. Sabe por que eu estou falando isso? Por que eu interrompi a ele? Sim. Por causa de um sonho essa semana de uma irmã. Ela vem para mim e me passa uma mensagem à meia-noite, alguma coisa. Eu estou dormindo nessa hora. Eu não vi. Mas 2 horas da manhã eu já vejo.
às vezes, 3 horas eu já consigo ver. Então, eu vi a mensagem. Ela diz, amanhã eu te conto o sonho. Tá, o sonho era o quê? O que estava produzindo tanta aflição? Que eu vou ler o texto. Que ela vê o texto. E eu vou no texto, não entendo nada. Aí ela me conta ontem o sonho, e eu fiquei ainda, vamos lá em Jó, para você entender a aflição. Vamos lá, capítulo 4 de Jó. Por isso que eu estou falando, vocês já veem, vocês já enxergam. Vocês têm que agora trabalhar para Adonai se mostrar. Isso é Shemini. Está pronta a obra, está completa. Só Adonai tem que se manifestar, mas com irreverência. Ele não se manifesta. Olha aqui a aflição de Jó, capítulo 4. Quando ela chega lá em cima, e ela vence isso aí com o canto, cantando. Olha aqui, Jó, capítulo 4, é a voz de Elifaz. Então Elifaz, o temanita, respondeu, se intentar alguém falar-te, ficarás impaciente? Mas quem poderá conter as palavras? Pense em como tens ensinado a muitos, tens fortalecido as mãos fracas, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam. Essa casa, os joelhos vacilantes tens fortificado, mas agora que a aflição vem a ti, tu te desanimas, sendo tu tocado, te perturbas, a aflição está aqui. Porque não aprendeu reverência. Que não, depois Jó vai orar por esse homem. Mas é por causa da aflição que começa a Shemini. Os olhos já enxergaram. Quando Agar enxergou, ela voltou à sua senhora. Imediatamente ela voltou. Imediatamente para obedecer. E consertar a irreverência que ela havia feito a Sara. Lembra da semana passada? Isso. Que eu falei, toquei nesse assunto? Ela disse para Abraão, seja sobre ti a violência que ela me fez. Seja sobre ti. Então ela foi irreverente com a sua senhora. Ela não obedeceu, que ela era superior a ela. Como é que Adonai poderia se mostrar para Agar agindo assim? Como? Não pode se mostrar. O problema se encontra na irreverência. Davi, para trazer a arca, ele vai buscar os porteiros. Presta atenção, ele vai buscar os porteiros que não fazia de Obed-edom. Por quê? Porque quando ele traz a arca, presta atenção, Adonai mata. Uzá, ele ficou muito aflito. Por que ele ficou aflito? Por causa da irreverência dele. O rei de Israel foi irreverente e eu. O rei de Israel copia todo ano, todo dia a Torá. Obrigação. Se ele pecou, e eu então, que sou nem o dedinho mindinho dele, nem a unha do dedinho mindinho. Eu também peco por irreverência, concorda? Só que eu não posso me manter na irreverência. Ele teve 3 meses com a arca na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Porteiro do templo. Estrangeiro. Mas ele era cantor, exímio cantor e tocador de instrumento. Por isso que quem teve o sonho veio falar para mim, só se vence esta guerra com canto. Foi muito abençoado, Obed-edom. Foi muito abençoado. Vai lá para você ver quem é Obed-edom, vai lá em 1 Crônicas 15. 1 Crônicas, capítulo para vocês 15. Entenderem o que eu estou falando com vocês. Desculpa, Leomar, eu ter te interrompido. Nós estamos aprendendo juntos. Porque a pastora Sandra tem que ficar acordada, então ela tem que estudar. 1 Crônicas, capítulo 15. Agora você veja aí, versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, para que, com instrumentos de música, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria.
Aí, portanto, designaram os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Zeberequias, e os filhos de Merari, seus irmãos, e Etam, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Beni, Zaziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom, Jeiel. Pula aí para o 21. E Matitias, Elifiléu, Miqunéias, Obed-edom, e ele vai para conduzir o canto. Olha aqui, Jeiel, Azazias, com harpas de tonalidade baixa, que só o maestro, o outro maestro, a maestrina que tem ali, que sabe o que é isso, eu não sei. De tonalidade baixa para conduzir o canto. Então, quem está na responsabilidade, olha para o meu dedinho aí, ó. Para trazer a glória de Adonai. Amém. Para que Adonai possa se manifestar. O que é a arca, senão a glória de Adonai manifestada? Da forma, da irreverência de Davi, a glória não se manifestará. Da nossa irreverência, os nossos olhos viram Adonai. Agora ele precisa se manifestar. Nós não podemos impedir. Porque se nós impedirmos e não fizermos, isso, ele levantará outro para fazer. Isso é Shemini. Que sejam obedientes. Sabe por que vem a aflição? Sim. Porque é irreverente. Você sabe o que é irreverência? Está aqui, ó. Falta de respeito, desrespeito, desacato. Alguns atos de desrespeito que praticamos torna-se irreversível. Irreversível. Amém. Na química, fala de uma reação que prossegue até o final, que não é limitada pela reação inversa, que só pode acompanhar numa única direção, a morte. Se você permanecer na irreverência. Ele matou Uzá porque Davi entrou em aflição. Por causa da irreverência. Isso, a Torá traz duas aflições, Por quê? duas mortes hoje. Imediatamente. Essa é uma do Uzá. Então, nós precisamos, a coisa torna-se definitiva da parte de Adonai. Se nós não mudarmos essa postura de entendermos as questões aqui na Paraxá. Eu estou falando aqui da Paraxá. Levítico, os rabis dizem que esse versículo 9. 6 é um versículo que não é conclusivo. Por causa justamente da necessidade do homem se colocar diante de Adonai. Agora você pode falar, não é conclusivo. Isso. Não é? Aqui, ó, isso que o Eterno, versículo 6, vos ordenou que fizesseis para que a sua glória apareça. Nessa tradução, está aqui, está melhor do que o versículo 4. Para que a sua glória... aí é a glória de Adonai que vai aparecer. Que vai aparecer, exatamente. Então, por quê? Tudo tem que estar em conformidade com aquilo que está... O versículo 7 fala, ó, do 9. Disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado, o teu holocausto, faz expiação por ti pelo povo, também oferece a oferta do povo, faz expiação por ele, como o Eterno ordenou. Como o Eterno, tudo tem que estar em conformidade. Perfeito. Com reverência. Com reverência. Isso. Em conformidade, com reverência, porque se surgir... É a briga aqui do profeta, capítulo 43. Exatamente. Mostra para eles como é que está a casa, para que eles possam fazer conformidade, que é a exigência da lei da casa, na casa de Adonai, viu, irmão? A casa é de Adonai. Exige, não é minha casa nem sua casa. Ele diz ali no verso 12, obrigado, pastora Sandra, está vendo como é importante nós andarmos em linha com Adonai, para que ele possa ensinar a cada um de nós. Olha só o verso 12 do capítulo 43. É assim que é construído todo o estudo da casa do Eterno. Olha só o verso 12. Esta é a Torá do templo.
sobre o cume do monte e do seu contorno ao redor será santíssimo. Essa é a Torá do templo. Há necessidade aqui de ele falar que ao redor tudo será santo, para que eu entenda essa questão da irreverência que eu não posso ter. Porque Adonai não habita onde não há reverência, onde não há santidade. Mas vai lá no verso 18, para nós andarmos. Diz assim, olha, o verso 18, capítulo 43. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Eterno Elohim, são estes os estatutos do altar, porque ele vai elencar todo o estatuto. No dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que também faz parte da descendência de Arão, tá? Que se chegam a mim, diz o Eterno Elohim, para me servirem, darás o novilho para oferta pelo pecado. É o presente a Adonai. E dali em diante você vai ver que ele vai elencar o que o sacerdote tem que trazer. Olha o verso 24. Oferecê-los perante a face de Adonai. Olha aqui, Adonai vê ou não vê? Perante a face de Adonai, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode pela oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro de rebanho sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e purificarão, assim o consagrarão. Chegado ao fim deste período de 7 dias, está vendo? Do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós, diz o Eterno. Então a glória de Adonai repousará sobre vós. É essa aí que é a aflição que vem falando lá do início da porção e que a pastora nos esclareceu, que o Espírito ensinou de maneira maravilhosa durante essa semana. É isso aí. Então, Shemini, irmãos, está vendo aqui a ordem que o profeta vai exigindo? A ordem aqui de Shemini faz referência ao 8º dia. Pois os 7 dias são dias de investidura, segundo os rabis, do sacerdote. O que é investidura? Nós já conceituamos isso aqui. Significa a instalação formal de alguém no cargo público. Esse alguém vai se investir de competência para tomar posse deste trabalho ou de uma aptidão que ele precisa cumprir. Então significa a instalação formal de alguém em um cargo público, dando a ele uma identificação. Esse é o período de investidura que os sacerdotes estão aqui no capítulo 9 de Levítico. O que é dar competência ao indivíduo? É ter aptidão para cumprir alguma tarefa ou alguma função. Então ele vai se revestir de competência, buscando essa reverência exigida tanto pelo profeta Ezequiel quanto pela Torá. Se o profeta Ezequiel está falando é porque prescreve a Torá. Porque é uma aptidão que eu e você precisamos ter para cumprir uma determinada função ou de uma determinada tarefa. Eu preciso ter competência para isso. Eu preciso me investir. Isso é investidura. Vai ali em Levítico capítulo 9, em capítulo 8. Vai um pouquinho, vai lá no Tzav, na porção anterior ao qual já foi nos ensinado. Olha o capítulo 8, no verso 33. Para você ver esse período de investidura. Ele diz assim, olha, o verso 33, lá na Torá, em Levítico capítulo 8, vamos voltar só um pouquinho, alguns versículos. Diz assim na nossa versão comum: também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até se cumpram os dias da vossa consagração. Está vendo? Pois por 7 dias ele vos consagrará. Quem vai consagrar?
Adonai. Como se fez no dia de hoje, assim o Eterno ordenou que se fizesse em expiação por vós. Verso 35. Ficareis à entrada da tenda da congregação, dia e noite, durante 7 dias, e observareis as ordenanças, as leis, os estatutos, os decretos, tudo que está prescrito para mim e para você, as ordenanças de Adonai. Por quê? Para que eu não venha morrer. Senão, se eu tratar isso com irreverência, a palavra que foi trazida para nós hoje, se eu tratar isso aqui com irreverência, eu vou morrer. Adonai não se mostrará, eu vou morrer, eu vou perecer. Pois assim me foi ordenado, diz o texto. Olha em outra versão, diz assim, verso 33, da entrada da tenda do encontro. Encontro com quem? Com Adonai, que você vê. Vós não saireis durante 7 dias, até o dia pleno dos dias das vossas plenitudes, diz o texto. Olha que bonito. Sim, durante 7 dias ele encherá vossas mãos, como ele fez neste dia. Adonai ordenou fazê-lo para vos absolver. Verso 35, na entrada da tenda do encontro habitareis, dia e noite, 7 dias, guardai sobre a guarda de Adonai, e não morrereis. Sim, isso me foi ordenado assim. Ele diz aqui no verso 33, o dia pleno dos dias das vossas plenitude. Ele está falando, João, do 7º dia. Está pleno, está completo. Um dia pleno, 7º dia. O 7 é o completo. Exato. Ele é marcado aqui pela consagração dos sacerdotes. E ela se torna plena, por quê? Porque no 7º dia, a partir do 8º dia seguinte, é evocado o ofício sacerdotal com a presença do Mashiach. João começou a citar isso aqui, no serviço aqui. Por isso que é chamado Torá da plenitudes, da consagração. Por quê? Porque eu tenho um período de investidura, onde eu vou ser capacitado por Adonai a estar apto para exercer uma função. Essa função eu preciso fazer com muita reverência. Essa palavra vai nos seguir durante todo o estudo. No Êxodo 29, você vê ali todo elencado, todo o sacrifício, toda a legislação da consagração está ali, nós não precisamos ir lá não. Tá? E no Levítico 8 também aqui já trata da prática dessa consagração. Lá no verso 29, a evocação do Messias já está lá, no capítulo 29 de Êxodo. Diz assim no verso 7, não precisa lá, em Êxodo 29, verso 7. Toma o óleo da messianidade, derrama sobre a sua cabeça, Messias. Aí lá no verso 15 fala, será apresentado o carneiro da plenitude, o carneiro da consagração, o carneiro dos dias das vossas plenitudes, o carneiro da investidura, é um carneiro de plenitudes. Olha aqui no capítulo 8 que você está, aqui também está a evocação do Messias para o serviço e o ofício sacerdotal. Por isso que tem que ser com reverência. Olha ali, por favor, o verso 12 do capítulo 8. Diz assim, depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Ele derrama o óleo da messianidade sobre a cabeça de Arão. Ele messiu para consagrá-lo. O óleo da messianidade, irmãos, conferia ao sacerdote aqui, não só ao sacerdote, você vai ver aqui, que também o óleo da messianidade, ela vai revestir todos os utensílios que compõem o mexicão, o templo. Então ela vai conferir tanto ao mexicão, o templo, quanto ao corpo do sacerdote que é messiado, a sacralidade que permitia que Adonai aparecesse. Então o óleo, quando eles traz a figura do Messias para o sacrifício, para o corpo que ali vai prestar um serviço a Adonai, ele vai permitir que Adonai habite no meio do corpo, que ele se apresente. O ato da consagração aqui vai habilitar o homem e as suas finalidades sagradas
messiânicas, vai habilitar, vai dar a você habilidade, vai conferir você, conforme nós falamos aqui atrás, para você e para mim, vai dar a você competência para você trabalhar as suas funções, mas trabalhar com ímpeto e com a finalidade sagrada messiânica. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei que ali é o Salmo 133, quando o salmista canta ali, pastora, ele faz um comparativo ali interessante pelo serviço sacerdotal. Vamos lá para a gente ver isso. Salmo 133. Porque o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão e vai descer sobre a barba de Arão. O salmista canta isso aqui no Salmo 133. Olha que bonito isso aqui. Porque quando o sacerdote está ali em apresentação diante de Adonai, você vê ali, Leonardo já ensinou sobre isso. Ele se apresenta, Léo, primeiro para ele vai sacrificar para ele, e depois ele vai apresentar o povo, a congregação. Olha a responsabilidade do sacerdote, do sumo sacerdote, ao qual vai ser messiado, o óleo da messianidade está sobre ele. Ele vai trazer à comunidade a presença do Messias. Primeiro ele se apresenta, depois ele vai se apresentar à comunidade. Olha como canta aqui Davi. Ele diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade aqui exigida e cantada pelo salmista vai unir a função sacerdotal com seu sacrifício para ele mesmo, porque agora ele precisa se aproximar de Adonai com reverência, para que ele possa apresentar todo o povo. Ele diz assim no verso 2: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Outra versão diz que desce a boca da sua capa. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre. Quando ele canta aqui como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião, ele vai ali alimentar através da corrente de água e dar vida. Da mesma forma é o óleo da messianidade que desce sobre a barba de Arão. Porque a função ali do sacerdote que traz o Messias em si é garantir àqueles que estão ali sacrificando vida. Vida em unidade com Adonai. Léo, essa unidade, eu concordo com você que nós temos que ter unidade. Concordo plenamente. Mas a Torá é muito dura conosco. Sim. E Yeshua mais duro ainda. Eu ia lá em Yeshua. Ele é muito mais duro do que isso. Porque quando ali a irreverência de Nadab e Abiú, olha só, ele vem fazendo aquilo ali em ordem, dentro de um sacrifício pacífico, e tal. O versículo 23, 24, Moisés e Arão entram na tenda da congregação do capítulo 9 do Levítico. Sim. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória de Adonai se manifestou. Exatamente. Não foi? Foi. Fogo irrompeu diante do Eterno. Sim. Mas haviam dois irreverentes no meio. Eu ia chegar neles. Eram sacerdotes. Sacerdotes. Nadab e Abiú. Isso. E vocês sabem, o versículo 6, por que Arão e Eleazar e Tamar não podiam fazer o luto ali? Vocês não sabem que eles não podiam fazer o luto? Não, foram impedidos de fazer ali por Adonai. Você não sabe não? Por que não? Porque não podia. Porque o objetivo, aqui como está escrito, disse Moisés a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, versículo 10, capítulo 10, versículo 6. Nem rasgarei as vossas vestes. Ora, os seus dois filhos haviam morrido. É um direito fazer serviço funerário. Direito. Mas aqui não. Aqui Arão e Tamar não tinham direito, porque eles estavam ocupando uma posição diante de Adonai, e eles tinham que ficar ali por causa do povo, para que não morrais.
Isso. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Eterno realizou. Qual o objetivo? Tirar de Arão a solidariedade do clã de Arão com membros que mereciam a morte devido à irreverência diante de Adonai. É muito duro o Eterno, mas é essa a verdade. Muito duro aqui a palavra. Tirar do coração de Arão e dos seus filhos a solidariedade com aqueles que merecem a morte porque são irreverentes. Nós temos que olhar essa questão da irreverência com muito cuidado, porque senão nós não teremos a manifestação da presença de Adonai. Agar foi vista e ela vê o mensageiro de Adonai e ela vai e volta à sua senhora. Eu estou falando de uma ação simples. De um respeito a uma autoridade que era Sara e Agar era serva. Isso, Agar produziu uma irreverência sem fim. Quantas irreverências nós produzimos a todo dia, a toda hora, e dissemos que queremos que Adonai se manifeste. Como ele vai se manifestar? Como ele vai se manifestar? Como ele vai se mostrar? Então eu só posso ter solidariedade e ser unida com aquele o qual não é irreverente diante de Adonai. Aquele o qual está em pecado gravíssimo diante de Adonai, Adonai tem que arrancar do meu coração a solidariedade para com ele. Amém. Ali era a solidariedade do chefe do clã com o clã, Isso. com a casa. Coisa dura Adonai estava fazendo. Coisa dura. Difícil. Mas precisa ser feita em prol da comunidade, em prol da cidade e em prol do todo. Em prol do todo. Precisa ser feito. Ok. Então, nós precisamos olhar estas coisas com muito cuidado, porque, por isso que eu falei, tem determinadas posições tomadas que são irreversíveis. O definitivo será a morte. O definitivo desse rapaz aqui. Lá com Jó auxiliou a muitos. Um homem rico, poderoso, Sim. que cuidava da sua casa, mas provavelmente ele tinha que aprender isto. E Adonai diz, por que agora você está aflito quando eu te corrijo? Fala pela boca dele. Exatamente. Você que recebeu a muitos, ajudou a muitos. E agora você está aflito. E agora você está ferido porque Adonai te tocou. Exatamente, te corrigiu. Te corrigiu. Por causa provavelmente tocou na menina dos teus olhos. O pessoal aqui tem que entender que Adonai quer se mostrar à cidade de Vitória. Quer se mostrar ao povo, mas só vai se mostrar se nós não formos solidários com os irreverentes. Baruch Hashem. Não falar com eles a verdade, para que eles tomem posição. Baruch Hashem. Olha só. Hein? Não, ele não amaldiçoou. Não houve amaldição. Mas ainda tinha um erro lá. Sim, tanto filha. É que no final ele disse, tanto agora é que eu te conheço. ele faz, vem a ele. Em 2016, Léo, já vou parar de te interromper, em nome de Yeshua. Eu estou aprendendo. Ensinando a Qual é respeito. O texto? Em 2016, quando nós ensinávamos a esta congregação 2016. O modelo de protocolo dos levitas, sim, vocês se lembram disso? O segundo item do protocolo é a irreverência. A reverência. Reverência. A reverência. E bem não lembrado. a irreverência. Reverência. O segundo item do protocolo dos levitas. Porque a integridade e solidez dos levitas vão garantir a presença de Adonai. Lembra que os levitas foram dados para assistir aos sacerdotes. Isso. Para assistirem tudo. Então, a solidez e a reverência deles vão trazer a presença de Adonai para o meio de nós.
16, né? 2016, quando nós ensinamos sobre o protocolo dos levitas. O segundo item do protocolo dos levitas é a reverência. A solidez dos levitas, na sua reverência, trará a glória para que Adonai se manifeste. Para o Hashem. Agar só viu a manifestação divina para o seu filho, a ela e o seu filho Ismael. Quando ela acerta todas essas questões, então ela vê Adonai se manifestar e proteger os seus. Então essa irreverência, pastora, que a senhora está nos ensinando, o irreverência, sim, que Adonai trouxe para nós hoje pela manhã, ela traz para nós que aquele que é irreverente, ele não tem então uma competência para exercer tal função? Ele foi uma competente, pergunta que eu estou fazendo. Davi foi ungido, Jó foi escolhido, Davi foi ungido. Ele era ungido, mas naquele determinado momento ele foi irreverente. Irreverente, naquele momento. Exatamente. Ele foi escolhido. A quebra do protocolo. Ele foi escolhido. Nós temos que ter cuidados, porque nós fomos escolhidos. Vocês foram escolhidos, mas tem que prestar atenção, porque a irreverência vai quebrar o protocolo. Aí ele vai ter que matar. Pesado demais. Pesado demais. Ele vai ter que matar. E ele vai dizer para Arão, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No serviço funerário, deixe. Israel vai fazer. O povo fará. Ele chama os parentes, os outros e vai fazer. Todos e vai fazer. Você não pode. Porque você tem que ficar na minha presença por causa do povo. Amém. Então ele está ali desligando o excesso de solidariedade do clã, de Arão com o clã, para que nós possamos servir a Adonai com interesse de coração. É interessante isso, porque a palavra ali no hebraico, dessa irreverência, a Torá traz a palavra ezur, que significa algo que não compete a Adonai, está fora da sacralidade. Está fora. Aquilo que é estranho, porque aqui você vê o texto, fala assim, que eles apresentaram fogo estranho diante de Adonai. Mas o termo hebraico zur, fala em sua raiz, é aquele que se desvia. Agora Leonardo falou, aquele que quebra o protocolo. É o que vai se desviar, é o que vai se voltar-se. Mas esse desvio pode ser temporário. Sim, é um desvio apenas. Não quer dizer... Foi para Davi 3 meses só. Mas foi 3 meses com Davi. Comigo pode ser a morte. Pode ser definitivo. Pode ser definitivo. Assim como foi com Zara, assim como foi com Nadab e Abiú. Se eu não prestar atenção, para o Hashem. Isso mesmo. Porque aqui, o termo hebraico é bem claro, irmãos. Ele diz que a palavra significa aquele que é repugnante diante de Adonai. Aquele que é hostil diante de Hashem. Aí os rabis, eles sempre levam ao Salmo 39, porque aqui Arão vai ficar em silêncio. Ele vai se calar, ele tem que se calar. Você e eu vimos que a ação ali de Arão, ele se cala, ele não se alimenta do sacrifício, que é a obrigação dele se alimentar. Moisés vai entender aquela situação e vai respeitar o calar dele. Olha o Salmo 39 para você ver isso. Salmista fala isso. Eu creio que o salmista, quando está fazendo isso aqui, Léo, devia estar pensando, com certeza, nesse, como é que a senhora usou a palavra, pastor, que Arão ficou nessa... O objetivo era quebrar essa solidariedade. Na realidade, é tirar o excesso de Na realidade, zelo, de amor. Tirar o excesso de solidariedade do clã, com o clã, com membros do clã que não mereciam. Uma das coisas mais difíceis que tem. É o mais difícil. Uma das. Abraão teve que fazer isso. Olha aqui o capítulo 39, ele diz assim, olha, estou tentando me ajustar ao que o Eterno está falando, vocês estão vendo aqui, né? Estou tentando me ajustar, porque eu não sei nem onde eu estou mais, Leonardo. Você já sentiu isso, né? É melhor assim que o Adonai toma e tira toda essa solidariedade, que a gente vem com uma solidariedade, com amor ao irmão.
né? Olha aqui o Salmo 39. Mas eu estou conseguindo, o Eterno está me ensinando. Olha só, disse ele assim, ó, eu disse, verso 39, capítulo 39 dos Salmos, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Arão se cala aqui. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. É o que Jó estava ali se lastimando e o amigo dele falou assim, você tem que continuar. Ok, ele vai continuar a refrear minha língua enquanto o ímpio estiver na minha presença. Mas quando fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, ele se cala, a minha dor se agravou. Porque precisa continuar. Adonai vai tocar em mim, vai você, mas eu preciso continuar. A minha vontade é só vontade de sumir diante de Adonai, quando ele toca em você. Amém. Olha o verso 3. Acendeu-se dentro em mim o meu coração. Enquanto eu meditava, eu ia entrar nessa questão ali da consagração, de dia e de noite. É o sacrifício que você e eu fazemos de manhã, de tarde e à noite. Aqui, ó, é meditação na Torá. É ela que me sustenta e te sustenta. É ela que me sustenta e te sustenta. Não é, Luciana? É ela que te sustentou até o dia de hoje e me sustenta. Desculpa falar, Luciana, porque ela é minha companheira aqui das tardes. Na Minhá, é ela que companheira e à noite também. Perdão te expor. Mas olha só. Acendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditei, eu preciso continuar. Ateou-se o fogo, então falei com a minha língua, faze-me conhecer, ó Eterno, o meu fim, e medita nos meus dias, faz-me conhecer a minha fragilidade. Tem uma pessoa que está aqui, ó, nas orações, que está aqui na lista das orações, e que eu oro, eu acho que os irmãos também oram, e pede para que a Adonai dê um momento de lucidez para ela, para que ela possa abrir a boca e fazer assim, ó, fazer isso aqui, ó. Faz-me conhecer, ó Eterno, o meu fim. Para que ela possa ter lucidez para pedir perdão e retornar para Adonai. Ou descer a cova em paz com ele. Diz assim, à medida dos meus dias, faz-me conhecer a minha fragilidade. Mediste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa riquezas sem saber quem as levará. Mas agora, Eterno, o que te espera? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróprio dos loucos. Emudecido fiquei, não abri a boca, pois tu me fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, é o clamor, para que tire da aflição. Está vendo? Tira de sobre mim o flagelo. Estou desfalecido pelo golpe. De Davi. Esta era a oração é a ação de Davi ali, quando Uzá é morto. Exatamente, aqui, ó. Devia ser a oração dele quando Uzá morre. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando repreendes, castiga alguém por causa da iniquidade, destrói neles como traça. O que tem de precioso, o que te tem mais, que você mais preserva ali, é nessa, vou pedir de novo, como é que é essa solidariedade com o clã. Solidariedade com o clã, é isso aqui, ó. O que tem mais de precioso, todo homem é como um sopro. Ouve, ó Eterna, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois eu habito contigo como um estrangeiro, um peregrino como que foram todos os meus pais. Desvie de mim o teu olhar, Adonai te vê, irmão. Desvie de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais, para que eu seja reverente diante de Adonai. Agora eu posso entrar, ele disse. Pega o microfone, Léo. Essa questão da reverência, ela é tão grave diante de Adonai, que em 2016, quando o protocolo dos levitas nos foi ensinado, foi na Parashá Balak de 2016. E olha só que coisa interessante, a Parashá Balak, ela se encerra narrando uma ação irreverente de um casal no meio da tribo.
Ali era um simeonita e uma midianita desfilando em meio a um momento de grande manifestação de Adonai, quando ali Balaão é julgado por Adonai, mas também Balaão vê o que Adonai vai fazer. Ali diz o homem de olhos abertos que vê o que Adonai fala. Então ali Adonai apresentou para a humanidade. O Matovu que a gente canta aqui é a visão de Balaão sobre Israel. Então já foi visto. Israel organizado em tribos, como um exército coeso, pronto para marchar. Só que quando você usou ali a palavra irreverência, que ela vem da raiz hebraica zur, eu me lembrei que Cosbe, essa midianita, ela é filha de uma mulher chamada Zur. Ela é filha de uma irreverente. Hashem, eu não sabia, tá vendo? E o homem era um simeonita, é descendente de um homem irreverente. Aqui é um casal de irreverentes que promove um sexo público em meio ao arraial de Israel, pós um momento dramático que Israel viveu pela questão da contaminação diante de Peor, por causa de Balaque, das midianitas ali. Aonde que eu quero chegar com você? Irreverência, ela é hereditária, passa de pai para filho. Simeão e Levi foram irreverentes contra as coisas sagradas. Eles pedem uma circuncisão em nome da paz. Sim. E eles vão e matam. Eles são irreverentes a um símbolo sagrado dado a Abraão, que é a circuncisão. Sim. E é um filho de Simeão que é irreverente em meio a Israel para prostituir no meio de Israel. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos por obrigação entender que Levi também foi irreverente, mas Levi se retorna para Adonai. Isso, Léo. Os dois irreverentes ali, um continua irreverente e quando a terra é dividida, ela quase desaparece. A tribo de Simeão quase não é contada em meio às 12 tribos. Só que Levi se torna grande, se torna aqueles que andam com o sagrado sobre os ombros. Porque eles interrompem uma questão hereditária de irreverência. Sim. E Adonai veio falando, arrola até os filhos de vocês no início desse ciclo. Para que a irreverência que nasceu no nosso coração quando não conhecíamos Adonai, ela não passasse para os filhos e os filhos fossem corrigidos para não serem irreverentes. Então a Parashá Finéias aqui, ele recebe a aliança de paz de Adonai porque ele não foi solidário. Ele não olhou com solidariedade para o casal, com pena do casal, mas ele olhou com solidariedade pelo povo que iria se prostituir junto a este casal. Isso. Essa é a função. Essa falta de humanidade que muitas vezes esses homens são acusados, que transformam ele em homens separados para trabalhar para Adonai. Você não é muito sensível às coisas humanas. Isso. Você se torna primeiro sensível às coisas divinas e trabalha para que elas permaneçam. Esse é o protocolo levítico. E o protocolo levítico exige que você saiba separar do que é santo. Isso. Isso é um dos itens do protocolo levítico. Então o que está sendo colocado em jogo aqui é a continuidade da irreverência. É a continuidade da irreverência. Se não morrerem em nós, os nossos filhos continuarão irreverentes diante de Adonai, sujeitos ao mesmo fogo de Nadab e Abiú. É a mesma coisa. Mesmo fogo, Nadab e Abiú. Eu não posso ser solidária com aquele que merece. Eu não posso ser solidária com aquele que... Com o irreverente? Que merece a morte. Porque o irreverente, ou ele conserta ou ele vai morrer. Não, é definitivo. Se Davi ali durante 3 meses, ele não tivesse orado e chorado diante de Adonai, para ele ver que ele errou, sim, ele não teria... Ele foi despertado porque a arca permaneceu na casa de um porteiro, mas um excelente músico e cantor. E ele viu que a arca ali abençoou muito a casa de Obed-edom. Ele vai lá e chamou atenção. É ele que tem que trazer a arca. São eles que têm que trazer. Nesse meio tempo, Davi ele deve ter feito o Salmo 33. Davi era demais, não era? Ele era. Ele era demais. Ele sabia entrar e sair na presença de Adonai como ninguém. Ele errava, pecava, mas ele chorava e gritava e dizia, eu pequei. Ele é impecável. Não é? Diante de Adonai. É o melhor exemplo, porque ele não esconde os seus sentimentos, ele retorna para Adonai. Essa é a função que Adonai exige de mim e de você. Que eu tenta, ou que eu exerço, é saber separar daquilo que é santo, daquilo que não é santo. Para que eu seja reverente diante das coisas santas e
manter-se reverente até daquilo que não é santo. Essa semana, nós estávamos conversando aqui embaixo, sem mudar de assunto, mas a questão da reverência eu lembrei agora. Um jornalista, conhecido aí da mídia social, tudo, das mídias, né, em geral, ele vai falar do respeito desses juízes irreverentes, que vão legislar sobre temas que não pertencem à sua esfera de atuação de jornalista. Eles vão legislar sobre uma esfera de não é a sua atuação, mas eles querem sim. É porque é a corte humana irreverente. O jornalista, ele fala assim, quando a corte assim age, eu coloquei aqui, quando a corte assim age, ela se transforma na mais perturbadora fonte de insegurança jurídica. Jurídica. Dentro do que é sagrado, você torna perturbador a insegurança da Torá. Olha só a violência do irreverente. Você vai tornar inseguro, você e eu possamos muito ver quando muitos chegam aqui questionando a Torá. Mas por que a Torá é isso? Mas por que a Torá vai dizer? Porque está acostumado a viver uma vida irreverente e não no crivo que a Torá exige de mim e de você. Aí eu começo a questionar a Torá. Quando eu questiono a Torá, eu estou acima da Torá, porque eu me questiono. E eu achei interessante, botei aqui, quando a corte assim age, ela se torna na mais alta perturbadora fonte de insegurança jurídica. Por quê? Porque ela vai legislar sobre uma esfera que não é da sua competência. Não é da sua competência. Aí ontem nós lembramos desse fato, e eu lembrei que Acabe, ele acusa Elias dessa forma. Quando Elias vai se apresentar, Acabe vai, vens tu, lembra, Ritona? Perturbador de Israel. Nós lembramos ontem o Ritona. Perturbador, ele perturba a ordem da insegurança, da segurança jurídica. Aí olha só que ele responde para ele: eu não tenho perturbado. A palavra perturbado na Torá, no hebraico, é a mesma coisa que danificado. Ele fala assim: eu não tenho danificado, nem perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. A irreverência, ela é hereditária. Por isso que ele fala, ele acusa Acabe, tu e a casa de teu pai, deixaste o mandamento do Eterno e foi seguidor de Balaíns, de deuses estrangeiros. Isso está lá em 1 Reis, é um diálogo que eles têm lá, de 2 versículos só, e você vê a grandiosidade do versículo, porque ele traz aqui uma irreverência jurídica. Eu ia entrar nessa situação, e ele era rei, mas tem uma outra questão que é o juiz irreverente. Não vou entrar, podemos entrar, falta 10 minutos. Tudo bem, Ulisses? Olha aqui, vai lá em Yeshua capítulo 18. Yeshua capítulo 18 é bom, né? E Mateus. Não, é Lucas. Yeshua, o meu Messias, o seu também. Nosso sumo sacerdote. Ele vai falar sobre um juiz iníquo que vai legislar fora do seu tempo. Olha só, nós vamos terminar com esse texto aqui, irmãos. Lucas capítulo 18 diz assim: Yeshua contou-lhe uma parábola. Ele vai fazer aqui um midrash, ele vai contar uma história, uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Lembra a oração ali do Salmo 33, 133 de Davi? É isso aqui que Yeshua vai trazendo para mim e para você. Orar sempre. O que é orar sempre? Sacrifício da manhã, da tarde e da noite. Arvit, Shaharit, Mirá. É isso aí, a ordem é essa. Havia numa cidade um certo juiz que não temia nem respeitava o homem. Esse juiz, ele já comete um crime aqui, porque ele não era reverente a Elohim e nem ao homem. Mas ele tem um agravo aqui, esse juiz. O que é um agravo? Você vai tornar a coisa mais pesada para você. Você vai piorar a situação. No termo jurídico, agravo é a circunstância que torna o crime mais grave. É um agravo.
Na Torá, diz da ação ou circunstância que atribui maior gravidade a um pecado ou uma falta. Olha aqui onde está o agravo dele. Havia naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. O agravo dele é que ele estava diante de uma viúva. Uma viúva na Torá tem tratamento específico, viu, irmãos? Uma viúva. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema Elohim, ainda que não cumpra a Torá e não observe os seus mandamentos, muito menos respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, me perturba, hei de fazer-lhe justiça, para que afim não volte e me importune muito. Olha só o que diz Yeshua. Ouvi o que disse esse injusto juiz, verso 7. Não fará Elohim justiça aos seus escolhidos? Adonai não está pronto para estabelecer a sua própria justiça sobre aqueles que são irreverentes, que clamam e que aqui não fará Elohim justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, de manhã à tarde à noite, ainda que os faça esperar. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, Yeshua, achará fé na terra, achará adesão a Adonai, mesmo diante desta irreverência que aí está diante de nós, do juiz iníquo, do homem irreverente, de toda a fragilidade humana. E Yeshua pergunta: ainda achará adesão a Elohim na terra? Se eu não estiver, por isso que ele inicia assim: o dever meu e seu é orar sempre, sem jamais esmorecer, para que no final Adonai venha e acha fé, adesão em mim e você a ele, e assim a glória de Adonai se manifestará no nosso meio. A minha adesão e a sua adesão a ele. Por isso que ali, quando começa com o óleo da messianidade, trazendo o Messias já para todo o serviço sacerdotal de sacrifício, para que no fim você possa fazer adesão ao Mashiach, e aí Adonai, a glória de Adonai, ser estabelecida no meio de nós. Amém. Eterno, nós queremos te agradecer. O nosso agradecimento, o nosso louvor de agradecimento a ti, Adonai, é porque o Senhor traz à luz tudo que está oculto no meio de nós, tudo que está oculto em meu e no seu coração. Ele traz à luz para que nós possamos entender e compreender por que nós estamos agindo desta forma. Quando o homem fala que Yeshua e Adonai é o médico dos médicos, é porque ele traz à tona, ele revela para mim e para você o que está se passando no meio de nós, para que nós possamos ter cuidado e mudar e estabelecer a prescrição já estabelecida por Hashem na tua Torá, e andarmos segundo os padrões estabelecidos por ela. Eterno, muito obrigado, porque o Senhor fala a esta casa. Nós te vemos, Adonai. Nós vemos a Elohim. Agora nós precisamos adotar padrão de reverência, para que a glória de Adonai seja estabelecida no meio de nós. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa função como a casa sacerdotal no meio de uma cidade irreverente que aí está. Yeshua, em nome de Yeshua, nós clamamos, ó Pai, em nome de Yeshua, Messias. Amém.